E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, tomou duas decisões a respeito da CPI do Ministério da Educação. Essas decisões foram tomadas depois que ele participou da reunião com todos os líderes partidários com representação no Senado. Gente, o Pacheco decidiu primeiro que vai abrir duas CPIs. A CPI do Ministério, focada no caso do Milton Ribeiro, com pedido protocolado pela oposição há algumas semanas, que conquistou o número mínimo de assinaturas, e uma outra CPI focada em investigar obras inacabadas do governo do PT no Ministério da Educação. Aí você se pergunta, né, de onde surgiu essa outra CPI? Ela já tinha sido protocolada há um bom tempo, mas por falta de pressão dos próprios senadores que eram favoráveis a ela, acabou nunca sendo iniciada. O governo federal já tinha desenterrado essa segunda CPI como uma forma de tentar prejudicar a CPI do MEC. A estratégia inicial do governo Bolsonaro era entrar no Supremo Tribunal Federal alegando que a CPI do MEC não poderia ser aberta, sendo que você tinha outras na fila, inclusive essa comissão das obras inacabadas no Ministério. E o segundo anúncio que o Rodrigo Pacheco fez, e aí onde a gente pode encontrar alguns problemas do ponto de vista legal, é de que ambas só vão ser iniciadas depois do período eleitoral. Gente, é o seguinte, o argumento usado pelo Pacheco é de que os líderes partidários assistiam que as comissões poderiam interferir na campanha eleitoral. A CPI ela tem um aspecto investigativo, mas a CPI é política, tá? Então é difícil de utilizar essa argumentação, o jogo político ele continua girando durante uma campanha. E você teve basicamente só as lideranças da Rede, do MDB e do PT se manifestando contra a abertura só depois do período eleitoral. Então eles saíram perdendo. Qual que é a questão que a gente tem? O primeiro turno das eleições é no dia 2 de outubro. O segundo turno vai ser no dia 30 de outubro desse ano. Dia 1º de fevereiro do ano que vem, acaba a atual legislatura do Congresso. Há uma regra de que uma comissão parlamentar de inquérito tem que atender 3 requisitos. Um tempo pré-estabelecido, uma investigação focada em um fato específico e concreto, certo? Bem delimitado. E terceiro, ela tem que se encerrar na mesma legislatura. Aí você fala, bom, começaria ali em novembro, depois do segundo turno eleitoral, e teria até o dia 1º de fevereiro para acabar, né? Ia ficar apertado, mas daria tempo. Forçado, mas daria. Pessoal, olha, primeiro, tem que ser 90 dias. A CPI do MEC, protocolada pela oposição, ela já tinha esse prazo definido no seu próprio requerimento, previsto no seu próprio requerimento. O Senado entra em recesso, assim como a Câmara, no dia 23 de dezembro, e assim permanece até dia 1º. Não sobra tempo. Não sobra tempo, não vai dar tempo de cumprir os 90 dias previstos no requerimento. E ela precisa acabar antes da mudança de legislatura, é uma das regras mais claras. Somando-se a isso, ao fato de que, bom, o Pacheco vai ser obrigado a fazer a leitura da abertura da CPI, provavelmente deve fazer isso amanhã. Se não fizer amanhã, faz essa semana ainda. Como que ele conta que a coisa só vai acontecer depois das eleições? É um motivo muito simples. Para a CPI começar, os partidos precisam indicar quem eles querem que participe da investigação. Os partidos, como a maioria deles está a favor de deixar para depois do período eleitoral, não iam indicar ninguém e iam esperar depois da eleição para fazer suas indicações. E aí a gente tem um caso passado no Supremo Tribunal Federal de 2005. Por 9 votos a 1, o STF decidiu que o presidente do Senado devia fazer a indicação dos membros da CPI dos bingos se os partidos insistissem em ficar adiando essas indicações. A composição do Supremo mudou muito. O Supremo está contra a parede. O Supremo está desgastado não só diante a opinião pública, e o desgaste não se restringe ao público bolsonarista, ele se restringe até mesmo a alguns setores de esquerda. Mas ele está muito desgastado perante o próprio parlamento, por muita influência do bolsonarismo, mas com ranhuras também com as legendas do Centrão. Então o Supremo vai se segurar para não comprar uma briga nova. Mesmo que aqui haja um caso anterior e haja um argumento cristalino de que os líderes partidários devem indicar com urgência os participantes para que a comissão acabe dentro do prazo estabelecido no regimento do Senado.
Vamos ver se o Supremo vai ficar de refém. O Rodrigo Pacheco, ele tá acenando pro Jair Bolsonaro, tá acenando pro Centrão e muito mais do que isso, ele tá jogando o problema nas costas do STF. Ele se livrou do problema. Olha, eu tô aqui abrindo a CPI. Mas agora fica a cargo aqui de vocês pressionarem partidos a indicarem ou não. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem até um tom aparenta de vingança, porque o mesmo Rodrigo Pacheco, ele ficou empurrando com a barriga o requerimento para a abertura da CPI da Covid ano passado. E aí o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, pegou lá a Constituição, pegou lá o regimento do Senado e mostrou, não, você não pode segurar. A comissão tem que seguir 3 parâmetros para ser aberta. Os 3 estão dados. Abra. E isso criou uma ranhura muito grande entre o Pacheco e a instituição Supremo Tribunal Federal, não só em particular com Luiz Roberto Barroso. Então, na mesma temática, aí é uma espécie de devolução por parte do Pacheco, né? O Supremo também ali saiu desgastado perante alguns grupos naquele momento. Gente, eu tô achando que a chance do Supremo se acovardar nesse caso ela é razoável, mas a gente tem aqui um problema seríssimo no quesito prazo, tá? Só o Senado pode derrubar o recesso. Duvido que isso aconteça. Muito improvável que isso aconteça. Raríssimo acontecer. E, vale completar, a parte das 2 comissões está dada. Não há argumento legal para que você... Bom, você pode até dizer que a comissão que vai investigar as obras paradas do governo do PT, ela não tem um fato determinado a ser investigado. Isso pode ser questionado, mas é um questionamento que entra... o que é um fato determinado? Obras inacabadas do governo do PT é um fato determinado, mas não é tão específico quanto esse indício de corrupção, apontando Milton Ribeiro, pastor Ayrton Moura, tudo bem. Que obras inacabadas? Então isso pode ser questionado, mas eu acho que aí a chance é menor. Então se tiver comissão parlamentar de inquérito, a tendência é que ocorram as 2, antes ou durante ou depois período eleitoral, né, que aí as discussões que eu acabei de trazer para vocês, e as 2 ofuscam. Porque aí a gente viu o CPI da Covid 24 horas passando nos canais de notícia da TV. Os canais de notícia da TV vão se sentir ali intimidados de, pô, se passar uma tem que passar a outra, né? Aquela coisa de tentar demonstrar algum grau de neutralidade, tudo isso. E certamente ofuscaria a comissão parlamentar de inquérito que tem como alvo o Milton Ribeiro. A gente teve um caso de CPI que tinha como alvo o governo federal, que era a CPI das fake news na Câmara dos Deputados, e ela acabou se tornando um palco para o governo federal. Ela acabou se tornando um palco para os deputados bolsonaristas. Ela acabou virando um circo completo. E a chance disso acontecer nessa segunda comissão é bastante considerável agora. Vamos acompanhar para ver se essa estratégia do Rodrigo Pacheco vai obter ou não sucesso.